22º dia. Ataques à educação cristã. Vinde, filhos, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmos, capítulo 34, versículo 11. Certa vez, ouvi que educar é esculpir a alma. Provavelmente, essa afirmação tenha sido uma parafrase da citação "a educação é para a alma, o que a escultura é para um bloco de mármore". De acordo com o dicionário, educação é o processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Certamente, existem outras definições de educação e todas terão, em seu núcleo, o processo que envolve o ensino e a aprendizagem, bem como o foco e o objetivo final, a formação do ser humano. A educação cristã está fundamentada no ensino de princípios bíblicos que são inegociáveis, inclusive em termos de ética e moral que devem permear a sociedade. Tal educação desenvolve o caráter e a conduta e molda o coração do indivíduo a fim de que viva uma cidadania cristã e permaneça no que lhe foi ensinado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Atualmente, as bases do ensino cristão têm sido atacadas e até mesmo relativizadas por uma cultura progressista e anticristã, a qual tem sido imposta e vem provocando mudanças sociais. Essa cultura visa a destruição dessa base de ensino a partir da modulação da família tradicional e de um novo conceito sobre educação. Essa sociedade tem classificado os princípios bíblicos como retrógrados e ultrapassados, e até mesmo, em seus discursos falaciosos, debocham da educação que tem como base a palavra de Deus. Infelizmente, os ataques à educação cristã têm atingido alguns cristãos que não estão atentos às armas do inimigo. Esses ataques também surgem sob a forma de influências sobre a mente dos pais e de suas crianças, com concepções como igualdade dos papéis de pais e filhos e quebra da autoridade e da hierarquia familiar. Vários desses pontos são baseados em conceitos mundanos e antibíblicos, como, por exemplo, a disciplina positiva, que tem como ponto-chave a não punição. Os pais, muitas vezes ausentes da educação dos filhos, têm perdido espaço nessa área de fundamental importância. Contudo, a educação cristã, quando bem aplicada, com diligência, sabedoria e amor, produzirá efeitos benéficos na formação espiritual, emocional e social dos filhos. Provérbios, capítulo 29, versículos de 15 a 17. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, a educação cristã é a única forma de educação que pode resultar em benefícios espirituais, morais, éticos, sociais e físicos para os pais e para os filhos. Na educação cristã, o aluno deve ser conduzido aos fundamentos espirituais e morais cuja fonte é a palavra de Deus. É indispensável para isso que a família compreenda a necessidade de lutar para manter a educação cristã em casa, pois sem ela, a família viverá uma crise de identidade familiar. Por isso, a finalidade da educação é a ordenação da alma para que o homem seja capaz de reconhecer em Cristo a sua verdadeira identidade e assim possa cumprir o propósito para o qual foi criado, servir e adorar a Deus. Pais, busquem esculpir a alma e o coração dos seus filhos por meio da educação cristã, pois a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus tenha capacidade para realizar toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Aplicação prática. Pais, assumam o papel de educar os seus filhos com base na educação cristã, para que eles sejam forjados segundo o caráter de Cristo. Saibam que se vocês negligenciarem essa missão, outra pessoa vai ocupar esse espaço e o preço pago pela omissão pode ser muito alto. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Faça isso ao investir tempo para ensinar as Escrituras a seus filhos. Não negligencie a importância da frequência à escola bíblica. Realize os cultos domésticos. Seja o exemplo de vida espiritual para seus filhos. A vida piedosa no lar é fundamental para isso. Os puritanos, por exemplo, ensinavam que ser útil na igreja está intimamente ligado a ser piedoso em casa. A santidade em público é totalmente na vida privada.
É no lar que nossa vida espiritual prospera ou fracassa. Ore, clame ao Senhor por sabedoria no cumprimento do chamado para ser educador do seu filho. Coloque-se diante do Senhor para que você seja usado como um instrumento dele para esculpir em seu filho uma identidade cristã. E agora, crianças em oração. O motivo de oração de hoje é pedir a Deus para que as crianças abram o coração delas para conhecê-lo por meio da Bíblia. Ore para que os papais e as mamães ajudem as crianças no ensino da Bíblia.